Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Net de Data e com esse vídeo vamos estar iniciando o nosso Guia dos Estudos Online. Como prometido, após fazer o meu vídeo falando um pouco como é que eu passei para a medicina estudando exclusivamente através da internet, vamos aqui agora prosseguir para a nossa primeira aula, que é falar um pouco sobre o cronograma. Lembrando, pessoal, que muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que abdicar de algumas coisas ou outras para conseguir conquistar aquilo que nós desejamos, alcançar os nossos sonhos. Mas lembre, antes de tudo, que você, a sua saúde mental, você como uma pessoa, como um indivíduo, é muito mais que uma prova, você é muito mais importante que uma questão, você não deve limitar a sua vida apenas no vestibular, porque, como eu acabei de dizer, você é muito mais do que isso. Então vá com isso em mente, não se mate, não se acabe por causa de uma prova. Mais uma vez, é um meio termo entre você saber que precisa focar, precisa abdicar algumas coisas e conseguir viver, conseguir ter sua vida, não se matar, não destruir a si mesmo, não destruir seu psicológico, que é uma das coisas mais importantes, que o ser humano tem. E às vezes, pessoas que às vezes se acabam tanto que não só atinge o psicológico, mas também atinge aí, o físico. Beleza? Então vamos começar aqui com o nosso cronograma. Vamos lá para uma planilha do Excel. Lembrando que essa planilha, para baixar, você pode encontrar já pronta aqui na descrição do nosso vídeo. Assim como também, se você quiser, você tira um print aqui, e depois salva aí no seu computador, se você não quiser mexer em nada. Além disso, você também tem que ter em mente que nossa aula de hoje vai ser meio que focada para uma pessoa que vive para estudar. Todo horário que ela tem vai ser para os estudos. Contudo, ao longo do vídeo eu vou dando alguns toques para pessoas aqui, por exemplo, que trabalham o dia todo, pessoas que ainda estão no ensino médio, e aí sucessivamente algumas situações vocês mesmos podem tentar aí mudar para adequar para o que for mais importante ou mais necessário para você. Beleza? Então vamos lá para a planilha do Excel. Pois bem, pessoal, aqui nós estamos no Excel e deixa eu falar logo para vocês o que é que tem aqui. Primeiramente, nós temos aqui em algumas colunas os dias da semana, de segunda a domingo, e aqui nessa coluna A, nas linhas, nós temos as horas. Priorizei aqui o horário de acordar, o horário de dormir, e também os horários de estudo aqui eu deixei em 50 minutos cada um, beleza? Então vamos lá. Pessoal, já iniciei aqui às 7 horas da manhã, colocando acordar em tudo. Lembre, você pode alterar. Eu coloquei aqui 7 horas da manhã porque eu acho que é um horário razoável para você acordar. Nem é muito cedo e nem é muito tarde. Lembrando também que algumas pessoas às vezes têm o costume de ficar acordando até tarde. E aí não vai conseguir acordar de 7 horas. Então caso você queira, comece a se programar, a dormir um pouco mais cedo, acordar realmente de 7 horas. Crie o hábito de fazer isso, que você vai conseguir alcançar essa coisa que para muitos, acordar de 7 horas é um grande desafio. Mas tudo com hábito, você consegue de uma maneira até fácil. Bom, outra coisa é que também, você consegue já perceber uma certa regularidade, ó. Eu não coloquei as aulas aqui ainda, tá só os horários. Obviamente, que durante essa aula aqui eu vou estar alterando uma coisa ou outra, mas percebe como é uma coisa regular? Deu para perceber? Por quê? Mais uma vez, para tentar criar o hábito, pessoal. Depois que você criar o hábito de fazer as coisas de forma repetitiva, você vai conseguir aí fazer isso com muito mais facilidade. Ao invés de ficar alterando, 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 você nunca vai criar o hábito e seu corpo nunca vai estar acostumado àquele hábito. Logo, vamos tentar manter uma certa regularidade nesse horário para que nosso corpo possa se acostumar. Outra coisa é, esse horário ele não é fixo, você pode alterá-lo. Se você tem grandes dificuldades de acordar cedo, coloque aí para acordar um pouquinho mais tarde. Se você não pode acordar e dormir, dormir cedo, por X motivos, aí você pode aí aumentar esse horário e colocar para acordar de 8 horas, colocar para acordar de 9 horas, dependendo, mais uma vez, como eu disse no começo, da sua necessidade, do que você acha melhor para você. Beleza? Mas eu recomendo, como eu disse, esse horário de 7 horas, porque você vai estar aí acordando com o sol, acompanhando o sol. Bom, e aqui ao lado nós temos basicamente aquilo que vamos preencher essa tabela. Mais uma vez, lembrando, estou fazendo essa tabela como se fosse para uma pessoa que fica o dia inteiro estudando, e é basicamente a tabela que eu fiz para mim quando eu passei para medicina. Eu tinha meu cronograma, eu estudei pelo cronograma, buscava ao máximo seguir meu cronograma. Então, vamos lá, pessoal. Numa segunda-feira, nós temos aqui para acordar às 8 horas da manhã. Lembrando que eu coloquei aqui para acordar às 7 e nossos estudos vão começar às 8. É muito tempo, pessoal? Uma hora aí para você acordar e tomar café. Por quê? Aqui você pode ficar com o horário livre, para você, por exemplo,
fazer seu próprio café, ou você tomar café, arrumar alguma coisa na sua casa, arrumar seu quarto, organizar aí sua mesinha de estudos. Você pode ter um horário livre para fazer o que você quiser, né? Ficar no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Lembrando que uma coisa que eu vou pedir para vocês é, na hora que for horário de estudo, não mexa no Facebook, não mexa no Instagram, não mexa no bulufas que possa chamar a sua atenção. Na hora de estudo, foca para o estudo. Você vai ver aqui que ao longo dessa aula vai ter o seu tempo para ficar vendo essas coisas. Mas na hora de estudo, pessoal, foca no estudo, beleza? E já começa dando essa crítica, essa puxada de orelha, porque eu sei que na internet é uma coisa complicada você ter foco, você ter uma disciplina, mas tente se autodisciplinar. Começou o horário de estudo, guarda seu celular. Você tinha uma hora aí, né? Tomou café, já arrumou as coisinhas, ficou uns 15 minutos para ver Facebook, Instagram. Tenho certeza que é tempo suficiente. Ah, mas é que eu tenho que ficar falando com minha namorada o dia todo. Por favor, aí fala para ela, né? Ah, eu só tenho 15 minutos para falar de manhã, depois eu posso falar com você mais 10 minutos na hora do lanche. Ela vai entender, né? Isso aqui é o melhor para você. Se ela não entender isso, né, que ela não, nem ela quer olhar para você, né? Então você tem que tentar conversar com ela ou com a pessoa da sua família, né? Sua casa e sua mãe às vezes fica ali reclamando. Então você tem que ir adequando. Inclusive, né, vai ter um vídeo aqui no Guia dos Estudos que é exatamente para você tentar falar com sua família e para as pessoas que estão ao seu redor que muitas vezes não entendem isso, né? De você ficar o dia inteiro estudando. Mas vídeo aí futuro, vamos falar sobre isso no nosso Guia do Estudo Online. Então, pessoal, por ser uma segunda-feira, eu não vou querer começar com uma coisa muito pesada, como, por exemplo, matemática, química e física. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui com biologia. E a minha segunda coisa aqui, né, vai ter um lanche, né, vai 9h40 você para para o lanche, lembrando, né, de 8 você começa a estudar, aí 8h50 é como se fosse a segunda aula, mas isso não é para parar não, tá? É de 8 até 9h40. Quando der 9h40 que você vai parar para o lanche. Você vai ter 20 minutos de lanche, de 9h40 até 10 horas. De 10 horas que a gente já pode começar de volta. E eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar uma física. Pode ser uma física aqui na segunda-feira, de 10 até as 11h40. Então aqui você vai ter o horário para física. E vou falar já uma coisa que vai servir para todas as aulas. Como é que eu indico os estudos? Você tem duas aulas aqui, na verdade 2 aulas de 50 minutos, como eu falei no começo, que dá 1h40. Como é que eu, Jonatas, indico? Eu indico o seguinte, para a maioria das matérias. Você começa vendo a teoria de algo, seja lá de física, de química, biologia, matemática, história não. História é uma outra coisa que eu vou falar para vocês que eu fiz, né? Talvez não sirva para você. Mas na maioria das disciplinas, você pode pegar uma parte da teoria, né, estudar um tópico da teoria e depois fazer exercícios. Por exemplo, não temos 1h40 de estudos, né, então são 2 aulas de 50 minutos. Foca aí, primeira hora só de teoria, foco na teoria. E passa os 40 minutos resolvendo exercícios. Para mim é suficiente. Se você acha que consegue... precisa ou, né, que consegue ter teoria aí em 1h20, deixar 20 minutos para exercício, ok. Eu acho um tempo bem legal deixar 1 hora para teoria e 40 minutos para exercícios. Se você quiser deixar meio a meio, né, 50 minutos aí com a teoria e 50 minutos com as questões, faça isso também. Ou, né, se você estiver estudando alguma coisa e aquele tópico acabou antes de 1 hora, aí passa para as questões sem problema algum. Isso também vai depender de tópico para tópico. Eu falei com uma exceção de história, pessoal. Em história, eu não estudei assim. Em história, eu basicamente não resolvi a questão. Na verdade, eu só resolvi questão de história, né? O que aparecia mesmo assim de vez em quando, mais fácil, né? Algum grupo ou outro que eu participava no Facebook. E as questões do Enem, né? Eu já tinha respondido todas as provas do Enem, então, desde 2009, né? Então, eu já tinha respondido várias questões de história do Enem. Então, me respondia ao longo do tempo. E as questões, obviamente, de história do simulado. Mas eu estudava história basicamente vendo teoria. Aí eu não fazia resumos, eu fazia tópicos. Eu estava estudando, uma informação muito importante, eu fazia tópico. Então eu fiz um resumo, pessoal, da história, desde o começo, lá na Grécia Antiga, até a história do Brasil moderno. Tudo em tópicos. Então depois eu revisava esses tópicos e estava estudando a história. Não resolvia muitas questões. Para mim, eu acho que foi o meu método que deu certo. Mas se você acha que quer ficar estudando aí, fazendo questões em história, pode fazer também, que eu não acho que é uma perca de tempo, não. Acho que vai ser bom para você também. Então depois, né, de 11h40 aqui você vai ter o almoço, né? Não, mais uma vez, né, não é que você vai começar a almoçar de 11h40, mas talvez você precise fazer o almoço, talvez você precise arrumar aí o prato, precise arrumar a mesa, a cozinha, arrumar alguma coisa na sua casa.
Tanto que você vai ter aqui como horário de almoço, ó, de 11h40 até 1h30, até 13h30. Ou seja, você vai ter quase aí 2 horas para o almoço, né? Não é que você vai passar 2 horas enchendo sua barriga, não, porque né, você almoça para comer 2 horas. 2 horas comendo sem parar, né? Mas é porque aqui nesse tempo você também vai ter um tempo de relaxar, talvez tenha até um tempo de tirar um cochilo de 20 minutos. Lembrando que, se for tirar um cochilo, tenta acordar 10 minutinhos antes de 1h30, porque de 1h30 você já volta ativa. Então não é impossível, né, você acordar e, opa, vou começar a estudar aqui. Não, né? E ainda assim, para tanto, né, sabendo que naquele horário pós-almoço o seu sistema parasimpático vai estar ativo, vai estar com aquele soninho, vai estar aquela coisa preguiça, eu indico, né, colocar uma coisa mais leve aqui, que são as atualidades. Então, depois do almoço aqui eu vou ter atualidade. Lembrando que eu vou preencher aqui só de segunda a sexta. Depois aqui nós vamos mudar aqui o sábado e domingo, que vai ficar bem diferente de como está. Então, coloquei aqui atualidades. Como assim atualidades, Jonas? Atualidade vai ser ler site de notícia, ler G1, ler Carta Capital, ler Veja. Não olha só para essa coisa de posição política, não. Leia tudo. Tente pegar argumento de tudo. Lembrando que na época do vestibular, né, você está para aprender, né, para ficar criando posição, até porque nós, em época de vestibular, né, muitas vezes ficamos muito afobados com essa coisa e esquecemos de estudar ou tentamos puxar uma posição política muito forte. E às vezes nós nem temos, na verdade, conhecimento para tal coisa. Então, foca aí nessa coisa de tentar pegar o máximo dos argumentos gerais, né, de todos os lados, e apenas aprender. Ler revistas como Super Interessante, revistas como Galileu, Mundo Curioso, vai tentando aprender algumas coisas, ficando atualizado. O Guia do Estudante, né, todo ano, na verdade eu acho que todo semestre, ele lança uma revista de atualidades. Pega a revista desse seu ano aí, agora 2018, por exemplo, que está chegando, mas pega também a de 2017. Se você está vendo esse vídeo em 2019, né, vai se atualizando aí nessa revista do Guia Estudante, vai lendo, né, procura sites para ler. Se possível, inclusive, deixa uma listagem aí, cria no Hoje, no bloco de notas, uma sequência de sites para ficar atualizado. Obviamente, aqui na Tidata nós vamos tentar fazer isso no futuro, não fizemos ainda. Mas você já pode tentar fazer na sua casa, inclusive, né, se você já tem, se você já fez, você pode nos ajudar. Mande aí o que você já encontrou para cá nos comentários ou pelo nosso endereço do e-mail, lá pelo grupo do Facebook. Tenta mandar aqui para a gente que a gente aí já aproveita um pouquinho desses seus links. Beleza? E depois vamos voltar mais uma vez para os estudos. Vamos ter aqui, ó, 14, 20 e 15, 10, mais 2 horários de estudo. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma geografia, né? Nós já passamos aqui 2 cadeiras de natureza, agora vamos para a geografia, que é de humanas. E também, depois vamos ter o lanche, né, de mais 20 minutos, onde você pode ficar mais uma vez um pouquinho no WhatsApp, no Facebook, vendo alguma coisinha ou outra no Instagram. E vamos mais uma vez aqui para a última rodada de aula. Aqui na última rodada de aula, nesse dia aqui, eu vou colocar uma coisa de bem leve, né? Vamos colocar aqui, nem está aqui escrito, mas eu vou escrever então direto aqui, filosofia / sociologia, né? Não está escrito, mas a gente deixa aqui, ó, filosofia / sociologia. Vamos pegar aqui uma cozinha por aqui, vocês não estão vendo aí que está fora do mouse, né? Está fora da imagem. Pronto, mas ficou aqui, esse verdinho, esse azulzinho aqui para filosofia e sociologia. Mais 2 aulas que é bem light, por isso que eu estou colocando no final. Mas, Jonas, como assim filosofia e sociologia? Eu não entendi muito bem. É simples, né? Você pode estudar filosofia num dia e sociologia no outro, né? Ou estudar na metade da aula filosofia, na outra metade da sociologia. Eu indico você estudar filosofia numa aula e sociologia em outra, né? No caso, em 2 dias diferentes, na verdade, não em aulas, em 2 dias diferentes. E depois, né, vamos ter o horário da janta. E mais uma vez, não é só janta, é uma janta mais um horário livre. Você vai ter aqui de 18 até as 20 horas para janta. Então, por exemplo, nesse horário você pode ir para academia, jantar e ir para academia, jantar e assistir um jornal, jantar e assistir uma novela, jantar e mais um outro cochilo. Vai que você gosta de dormir aí, né? Então você tem esse horário mais livre, beleza? Então, por exemplo, se você precisar ir para academia e demorar muito tempo, você pode tentar tirar 20 minutos ali da aula de filosofia, 20 minutos da hora aí que vai depois, né, das 8 horas. Tenta aí adequar para a sua realidade, né? Mas, por exemplo, eu indico, inclusive, você tentar colocar uma academia, ou uma caminhada, ou simplesmente um alongamento em algum desses horários aqui livres, para que você possa aí deixar o seu físico também em dia, né? Que, inclusive, você tendo um físico bom, você vai fazer uma prova melhor, vai estar mais estruturado, né? Você vai estar com uma parte
é seu corpo, né? Então não precisa dizer muita coisa. Se o seu corpo estiver saudável, provavelmente sua mente vai estar aí acompanhando. Mas com certeza, se ele não estiver saudável, você não vai ter como evoluir muito a mente se você não consegue se manter, né, saudável, né? Com o corpo saudável, sua mente também não vai estar. E aqui, pessoal, para o final, nós temos uma coisa especial, que é a revisão. Nós vamos colocar aqui a revisão e já vamos colocar aqui também em todos os dias. Essa revisão é de 3 níveis. É a revisão daquilo que você fez no dia, é a revisão daquilo que você já fez no geral, e também você pode tirar esse tempo para resolver algumas questões. Então você aqui vai ter 2 horas bastante importantes. Sobrou um tempo, o que é que você faz? Leitura, pessoal. Deixa esse tempo também para a leitura. Inclusive, né, o horário que eu deixo aqui embaixo, né, das 22 até as 22h50, que é quando você vai se preparar para dormir. Eu deixo esse horário aqui para leitura, mas lembrando, né, mais uma vez, que se você percebeu que já deu tempo de revisão, conseguiu ler um pouquinho e sobrou um tempinho, que na verdade eu já faço isso, né, são 2h50 para revisão e leitura. Com certeza isso acaba um pouco antes. Eu acabei a minha leitura, já revisei, já li bastante. Inclusive, vamos ter um vídeo aqui nesse Guia Online falando sobre a questão da leitura, porque eu tenho as comparações de leitura, né, para você ir bem para o Enem. Então, acompanhe os próximos vídeos para você ver esse vídeo da leitura. Já acabei minha leitura, já fiz minha revisão, mas eu acabei às 10h30. Ainda tem 20 minutos aqui para eu dormir. Então, o que eu faço? Vai mais uma vez, né, pro Facebook, pro Instagram, dormir, faz o que você quiser, é um tempo livre, tá? Então eu já deixo esse horário aqui de 2h30, um horário grande, para você conseguir acabar antes. Mas também não exagera, né, pessoal? Tenta aí revisar bem, fazer uma leitura. Lembrando, né, que a revisão é muito importante, né? Principalmente a revisão do dia antes de dormir, porque o sono está muito ligado à memória de longo prazo, que é o que você precisa para o Enem, né? Não adianta você estudar um assunto e depois de uma semana, depois de 3 dias, ou até mesmo no outro dia, você já esquecer de tudo, né? Não adianta. Então o sono ele é muito importante por isso. Vai para a memória de longo prazo. Então, dá revisada e depois você vai dormir. Olha que coisa boa. Você vai estar aí aprendendo, né? Colocando esse conhecimento na sua memória de longo prazo. E também aqui no detalhe de dormir é que eu deixei sim, pessoal. Fui red. 8 horas de sono. Eu bato meu pé. Não deixe de dormir. Não fiquem vendo esses relatos. Eu deixei de dormir para estudar. Tenho certeza que ele não ficou bem. Estudando 1 ano, 2 anos assim, não tem como ninguém ficar com a saúde mental boa. E a saúde física também vai começar a ser atrapalhada. Dormindo menos do que 7 horas por dia. Até 7 horas vai. Mas 8 horas, pessoal, para mim é o ideal. Mais que isso também para mim já é preguiça. Então tenta manter aí as 8 horas, entre 7 e 8 horas. Para você que trabalha, né, 8 horas por dia, eu sei que vai ser muito difícil estudar, trabalhar e dormir bem. Mas eu digo, tente focar no máximo até 7 horas de sono. No mínimo, né? 7 horas de sono. Não passe mais do que isso. Inclusive, né, já dou minha dica aqui para quem trabalha e estuda. Se você estuda em um horário, vai ser simples aqui, ó. É só tirar um horário. Digamos que você estuda de manhã, então esse horário aqui que você está preenchendo, ó, é o horário da escola. Então não precisa você fazer isso. Segue só o que está aqui na tarde. Agora, se você estuda, né, de tarde, você faz o contrário. Tira esse horário daqui e estuda aqui. Beleza? Tenta colocar uma parte da atualidade aqui para cima e esse vai tentar mexer para ir aprendendo aos poucos. E se você trabalha o dia todo, e o que eu indico é, pega 2 matérias dessas aqui, coloca no período da noite, vai se sacrificar um pouquinho mais, vai ser complicado para manter a saúde mental, tenho certeza, mas tenta colocar. E deixar no finalzinho ali uns 10, 15 minutos para revisão e depois vai dormir. Também não exagera aí nessa coisa de ficar sem dormir 5 horas, 6 horas, por um grande período de tempo você não aguenta, pessoal. Não tem corpo que aguente ficar dormindo 5, 6 horas durante 2, 3 meses. É impossível, tá bom? Impossível. Então, já começamos aqui, já preenchemos um dia. Mais uma vez digo, procurem criar este hábito. Vemos aqui que é uma coisa repetitiva. Crie o hábito que depois fica muito fácil de seguir. Agora, pessoal, eu vou estar preenchendo essa tabela, vou dar uma pausa e quando voltar eu vou estar explicando o que e por que eu preenchi determinado horário. Beleza? Então, até daqui a pouco. Antes de terminar, já vou voltar aqui um pouquinho, né? Percebam bem como é que eu já fiz já preenchi meu horário, uma parte dele, né, de determinada forma. Eu coloquei aqui, ó, física,
química e matemática e redação 2 vezes, porque na minha concepção, né, são as partes mais importantes para o Enem, no sentido que vai dar mais nota. Algumas outras coisas, elas também são bem importantes. Não estou querendo dizer que literatura é menos importante do que matemática, mas você sabe, né? Por exemplo, literatura e matemática são duas disciplinas que têm basicamente suas provas independentes, né? Que é a prova de linguagens e a prova de matemática e suas tecnologias. Mas você sabe, né, que se você acertar 30 questões em literatura e 30 questões em matemática, a sua nota em matemática vai ser muito mais alta. Então, por isso, eu priorizo, né, essa matemática aqui. Por outro lado, né, se você, por exemplo, também não tem muita afinidade com a matemática, você dificilmente vai conseguir fazer uma nota boa, você tem que estudar. Já a literatura vai ter muita interpretação de texto, vai ter uma coisinha ou outra que você conseguiu pegar em ensino médio, que você pegou aí de alguma forma intuitiva, que você já viu na sua rua, né, Stage, né, Caem, algum estilo que você já conhece, algum estilo literário. E também, às vezes, a literatura é mais fácil de absorver, né? Então, por isso que nós vamos ter apenas, normalmente, 1 ou 2 horários para literatura. Mas, lembrando, se você não concorda, coloque mais de um, mude um pouco. Se necessário para você for, coloque aí mais horários para matemática, mais horário para física. Mas eu estou preenchendo assim, colocando essas coisas também, inclusive, ó, perceba que eu coloquei isso na parte da manhã, que é mais difícil, que é mais importante. Por quê? É quando sua cabeça ainda vai estar ali, ó, boa para aprender as coisas, não vai estar tão saturado ainda. Então, estou colocando aqui mais de manhã as coisas que são mais importantes. Beleza? Mas lembrando mais uma vez, se você achar necessário, você está totalmente livre para trocar. Show? Beleza? Então vamos continuar aqui. Pronto, pessoal. Voltando aqui, já preenchi todo o resto da tabela, né, com relação aos dias de semana. Vejam aqui como eu coloquei, né, geografia, história. Lembrando aqui que eu coloquei história também, ó, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia não, né? 2 vezes na semana. Porque, mais uma vez, na minha concepção, acredito que história, dentro das humanas, ela tem mais conteúdo, é mais denso e acredito que um pouco mais importante do que os outros. Não estou menosprezando, mas, mais uma vez, digo, se você achar que outra coisa é mais importante, coloque. Se você acha que está com déficit muito grande em matemática, olha cá, já fiz também outra coisa, coloquei matemática em 3 dias. Se você achou que ainda está com problema, coloca mais matemática. Se achou que faltou física, química, coloca mais física, coloca mais química. Faça aquilo também que seja mais necessário para você, ou aquilo que você tem mais afinidade, que você mais gosta de estudar. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, outra coisa que eu disse, né, que eu alterei, mas não tinha feito antes, é que coloquei 3 dias de matemática. Que matemática foi a única coisa aqui do nosso cronograma que ficou com 3 dias. Porque, mais uma vez, é aquilo que dá uma nota mais alta mais facilmente. Se você acertou 35, 36 questões de matemática, você já vai ter uma nota muito boa. Enquanto vai ser difícil, muito difícil, não é que impossível, mas vai ser mais difícil acertar 35, 36 em naturezas, por exemplo. E você pode até facilmente acertar 35, 36 em humanas e literatura, mas a sua nota não vai ser tão boa quanto, por exemplo, se você acertar 36 em matemática. E, por exemplo, né, naturezas e humanas são várias disciplinas diferentes, enquanto matemática é só matemática. E, então, na minha concepção, se você estudar mais matemática, você conseguir acompanhar mais isso, vai ser melhor para você, é mais proveitoso, né? Você tirar nota alta em matemática é mais fácil. E também sei que muitas pessoas têm muitos problemas de matemática. Então já preenchi aqui, né, esse cronograma com mais matemática por esse motivo. Lembrando, né, para quem assistiu meu vídeo, né, eu falando lá sobre como eu passei em medicina, lembra que eu falei que estudava pouquíssimo matemática, né? Então meu cronograma não era assim. Eu só tinha um horário para matemática, que eu basicamente ficava preenchendo questões aí, fazendo questões. Beleza? E também deixei aqui, ó, 2 dias, né, no finalzinho aqui, como uma forma de revisão. Por que que eu fiz isso? Porque nesse momento aqui você pode parar para revisar tudo aquilo que você já viu no dia, o passado. Então, nesse dia, por exemplo, aqui na terça e na quinta, você vai ter uns dias bons de revisão, né? Outra coisa também que, por exemplo, comigo, né, e já falando aqui, abrindo outro ponto, eu na terça e na quinta, pelo menos em um desses 2 vezes, eu ia para a igreja no período da noite. E não morria por isso. Então já deixo um adendo aqui mais uma vez que eu falei no começo. Não se matem. Se você tem alguma coisa para ir, não deixe de ir.
Óbvio, não faça isso com frequência ou todo dia, mas, por exemplo, eu acreditava que para mim era bem razoável deixar a minha quinta-feira, que eu gostava de ir para a igreja, então para mim isso não me atrapalhou, muito pelo contrário, também me ajudou porque eu gostava de ir para a igreja. Então, se aparecer uma festinha para você ir no final da noite, ou num dia, né, um feriado diferente aí, aproveite esse dia. Tente depois, né, compensar esse seu déficit, essa sua falta em outro lugar, mas não se mate por essa coisa de estudar. Tente, né, pegar, mais uma vez, digo, o equilíbrio, beleza? Para não acabar com sua saúde mental e você ficar em casa, né? E, meu Deus, eu queria estar naquele lugar. Aí você nem estuda, nem tá lá e não aproveita nada. Beleza? Deu para entender? E uma outra coisa que eu deixei aqui, ó, na sexta-feira, no último horário, eu deixei interrogações. E você pode dizer, Jonatas, o que é que tem, né, nessa interrogação? É por isso que tem interrogação, na verdade é porque você pode fazer aquilo que você quiser. Mas eu tenho algumas indicações para você. Por quê? Nessa interrogação, perceba, é a última aula da sexta-feira. Com certeza você vai estar bem cansado e bem saturado. Ainda mais porque nessa sexta-feira você teve aula de matemática, de química e de gramática. Que inclusive, né, se você quiser alterar essa coisa aí para algum outro dia, como por exemplo, colocar essa redação na sexta, no lugar de gramática, por exemplo, que gramática é um pouco mais pesado, né? E fazer alguma alteração você pode fazer. Eu coloquei assim porque eu achei que é razoável, né? Gramática é aquela coisa que é pesada, mas não tanto, né? Então acho que com o hábito, né, você vai se acostumar com esse horário de forma tranquila. E nessa sexta-feira à tarde, né, no finalzinho da tarde, o que eu indico para você? Eu indico para você um filme, pessoal, isso mesmo. Eu indico que você assista um filme que envolva alguma coisa de história, alguma coisa de filosofia, alguma coisa de matemática, um filme aí de superação, um filme aí que te dê um ânimo, né? Porque, pessoal, é uma sexta-feira, né, fim de tarde, você vai estar cansado. Então, talvez é uma coisa que você pode fazer é tentar juntar duas coisas que lhe agradam, né? Que é o aprendizado, né? Como pode ser um filme de história, um filme de filosofia, né? Que envolve algum filósofo, ao seu cansaço, né? E no caso você também pode colocar um filme aí que vai te dar uma autoestima, né? Alguns filmes aí que dão força, né? Que dão vontade. Você assiste aquele filme de Stephen Hawking, você fica com vontade de estudar mais. E esse tipo de coisa, né, que eu quero dizer para vocês. Eu esqueci o nomezinho também que se encaixa aqui. Então você pode colocar nessa interrogação, né? Você pode fazer uma lista de filmes também aí que seria bem interessante para você. Inclusive, é uma coisa que nós podemos tentar fazer aqui no Net de Data. Então, mais uma vez fui interrompido, mas está aqui, né? Essa coisa dos filmes, né, que eu indico para você. Mas se você quiser colocar aqui uma resolução de questões, resolva algumas questões, seja livre para isso. Inclusive, pessoal, com relação às questões, eu nem lembro se eu falei isso ou não falei. Você também pode, né, tirar essas dias aqui de revisão para resolver questão, né? Pega aí uma prova do Enem passado, vai lá no site chamado Enem Quiz, app prova, e vai lá e responde algumas questões, e vai fazendo essas coisas para que você possa aprender. E eu estou sendo interrompido de novo pelo meu telefone, já volto. Bom, voltando aqui, né, como eu estava dizendo, você pode colocar aqui as questões para resolver na revisão, questões do Enem, questões de vestibulares e ficar resolvendo questões nesse horário de revisão também. Inclusive, né, vamos aqui fazer um vídeo mostrando só lugares onde você pode aí também encontrar algumas questões, tanto para baixar quanto para resolver lá no site mesmo, com algumas resoluções e etc. E, pessoal, um adendo aqui com relação à redação, né? Porque nós temos 2 horários para redação. E redação talvez é um pouco diferente de estudar. Por quê? Aqui eu indico você pegar um desses horários para fazer redação e o outro horário para estudar a teoria. Ou pegar, por exemplo, esse primeiro horário aqui para teoria e o segundo para uma redação, e esse primeiro horário aqui para, mais uma vez, teoria e isso aqui para redação. Então, eu aconselho você fazer isso, né? Não gaste esse tempo todo aqui só vendo teoria de redação, não. Redação se aprende na prática. Inclusive, né, vamos aqui já começar a preencher o sábado. Você pode tirar um espaço do seu sábado, que pode ser aqui o primeiro horário ou o segundo horário, tão somente para leitura de redação. Inclusive, eu vou deixar aqui os 2 horários do sábado. Para leitura de redação. Quais redações? Já estava dizendo, né? Uma das redações que você pode ler é as redações que você já escreveu e tentar corrigi-las. Mas, Jonas, como é que eu vou corrigir minha própria redação? Simples. Você ainda vai estar aprendendo, vai ter 30, 36 semanas de estudo, então você vai estar aprendendo também algumas técnicas de redação. E ao longo do tempo você vai tirar essa coisa aqui, esse dia, né, do sábado, para ler as suas redações antigas e vai ver onde é que você errou, onde que você acertou, onde você pode melhorar, e assim você vai estar aí aprendendo com seus próprios erros. Contudo, também indico nesse tempo aí de leitura de redação
para que você pare um tempo para ler as redações que já tiraram nota 1000 no Enem. E mais uma vez, temos já no nosso blog aí uma listagem, né, com várias e várias redações que já tiraram nota 1000 no Enem, lá no NetDidata, netdidata.blogspot.com. Você procura lá por redação nota 1000 e você vai ter aí mais de 30 redações nota 1000 escritas lá no nosso blog. E aqui no nosso canal nós também já postamos a leitura de 30 redações que já foram nota 1000 no Enem. Inclusive, então, se você quiser já ler algumas redações nota 1000, aproveita aí esses nossos links que nós já temos prontos. Lembrando, né, que também essa coisa de ler redações nota 1000 é muito bom para você ver qual foi o argumento que ele utilizou, como é que ele estruturou, porque isso tudo é muito importante para você ir meio que aprendendo e tentar colocar uma coisa ou outra no seu texto. E aí você aprende aos poucos, beleza? Bom, pessoal, aqui agora com relação a sábado e domingo, nós temos duas coisas. Primeiro, ou eu posso deixar esse horário aqui para revisão, que vai ser como eu vou preencher para revisar, e colocar este restante aqui agora para simulado. Isso é que eu posso fazer no meu sábado. Eu acredito que é muito bom e eu fazia isso. Meu sábado à tarde era para simulado. Se você quiser deixar essa questão do simulado para amanhã, pode ser também. Se você quiser deixar o simulado para o domingo, pode ser também. Se você quiser deixar o simulado para o sábado e para o domingo, pode ser também. Mas o que é que eu fazia com relação ao simulado? Eu já falei no meu vídeo lá quando eu disse sobre como eu passei, né, para medicina. Eu resolvia simulado sábado sim, sábado não. Na verdade era fim de semana sim, fim de semana não. No final de semana, né, que eu fazia, obviamente eu fazia o simulado. No final de semana que eu não fazia, eu tentava corrigir o simulado passado, porque muitos simulados eu não tinha o gabarito, né? Eu peguei emprestado, vi aleatoriamente na internet, não tinha o gabarito. E quando eu tinha o gabarito, né, às vezes eu sabia, errei isso aqui, mas eu não sabia porque eu errava. Então eu ia procurar a resolução daquela questão, ia procurar o assunto, e às vezes eu gastava aí minha tarde, às vezes até meu dia inteiro, só respondendo, né, um simulado passado, né? Tentando ver o que eu errei, né, dos simulados passados. E isso com certeza vai te ajudar bastante, porque vai ser um simulado e depois você vai parar para ver os seus erros. Então você vai estar aí aprendendo ainda mais. Beleza? Então, eu vou deixar aqui o sábado e o domingo, por quê? Porque quando chega naqueles períodos mais próximos do Enem, tem vários simulados aí de cursinhos presenciais, de cursinhos online, de aplicativos, e você pode intensivar aí os seus online, os seus simulados. Então, você vai começar, pelo menos a minha indicação é para quando chegar perto do sábado e do domingo, aí sim você passa a fazer simulado no sábado e no domingo. Beleza? Mais uma vez, aparecer uma festa, um casamento, não deixe de ir, tá, pessoal? Mas não exagera. Ah, eu não vou, meus sábados e meus domingos eles são presos agora por causa de simulado. Não, né? Tenta ter um bom senso, né? Como eu já disse várias vezes nesse vídeo, um equilíbrio. E, obviamente, né, quando chegar perto do Enem, aí sim que você pode tentar fechar um pouco mais a mão. Ah, não vou poder ir porque tem um simulado para fazer. A não ser que seja coisa muito importante, como um casamento. Beleza? Então, pessoal, não se matem, né, nessa questão de, por exemplo, ficar fixo nessas coisas. Como eu estava dizendo, só priorize, né, quando estiver mais perto do Enem. Não que só priorize, né, mas priorize mais quando você estiver mais perto do Enem. Nos 2, 3 meses antes do Enem, aí você foca aí 100%, né, diz uns nãos aí para algumas coisas, só para, como eu estava dizendo, algumas coisas bem importantes, como os casamentos, que você não deixe de ir, né. E com relação aqui a questão da redação, você pode, por exemplo, né, voltando, a escrever, por exemplo, a redação no dia aqui e depois, ou no caso, estudar teoria aqui e escrever uma redação aqui. Ou você pode tentar escrever 2 redações por mês, né, ou por semana. Por exemplo, uma teoria e uma redação. Uma teoria de redação, uma aula de teoria, né, quando eu digo teoria é uma aula, e depois escrever uma redação. Uma aula, escrever uma redação. Outra coisa que você também pode preencher esse horário da redação, procurando sobre temas que você acha que pode cair, né? Você procura aí sobre, sei lá, violência contra a mulher, algum tema que você acha que pode cair, né? Talvez você tenha uma listinha que o pessoal sempre fala, e aí você pode ir procurando, né, para tentar criar argumentos para aquilo. Por quê? Porque vai que cai aquele tema, né? Você já vai ter os argumentos prontos. E se não cair, com certeza uma aula ou outra, uma pesquisa ou outra vai te ajudar nessa questão. Uma outra coisa que você pode fazer com relação à redação é pegar um horário de simulado, ou pegar um horário aqui livre, ou pegar um horário de revisão para escrever redação. Eu, particularmente, costumava escrever de 2 a 3 redações por semana, mas, obviamente, tinha semana que eu só escrevia uma, né? Porque eu mesmo deixei só um horário da minha semana para escrever redação, mas sempre sobrava aí mais alguns horários que eu acabava escrevendo. E outra coisa, já uma rápida dica aqui de redação,
tentem focar para escrever a redação em 1 hora, né? Não anda mais que isso. Se possível, menos, né? Mas 1 hora é um tempo perfeito. Inclusive, né, o tempo, se você deixar aqui, né, da metade aqui, será de 50 minutos. Se você fazer em 50 minutos uma redação boa, nossa, perfeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora um detalhezinho, né, para aqui final do sábado e domingo. Bom, eu aconselho, pessoal, que o seu final de sábado você possa relaxar um pouco. Eu, mais uma vez, Jonatas, que estava falando com vocês aqui, costumava estudar. Mas é porque eu gostava. Eu gosto de entrar no site Galileu, Mundo Interessante, e ficar lendo. Eu considero isso estudar e que eu gosto também. Gostava de entrar no YouTube, assistir umas aulas aleatórias. Tem uns professores, né, que são quase uns palhaços. Para mim é interessante, entretenimento enquanto estou aprendendo. Eu assistia de vez em quando umas lives também, como eu disse para vocês. Então, aproveite do jeito que você bem entender. No domingo, eu aconselho mais uma vez deixar essa parte livre. Relaxa, galera. Essa parte que você não estuda, não. Por exemplo, eu, no domingo, ia de manhã e ia à noite para a igreja. Se vocês vão para a igreja, pode fazer isso. Se vocês quiserem fazer outra coisa, façam outras coisas. Mas, aqui o período da tarde, normalmente no final ali, né, do Enem, eu deixava, né, perto do Enem, para simulado. Normalmente, né, eu falei para vocês que fazia simulado final de semana sim, final de semana não, mas eu acabava passando aqui à tarde, no meu domingo, muitas vezes estudando. Mas sempre que aparecia alguma coisa no domingo, eu estava indo, sem muitas preocupações, porque era o meu dia lá de descanso. Beleza? Bom, detalhe aqui agora para duas situações. Primeiro, pessoas que estudam. Eu já falei no começo, né? É só tirar aqui um horário. Pessoas que estudar o outro, né? E deixar um espaço aqui para revisão, que você vai revisar tantas questões da escola, quanto a questão da matéria do dia. E aí, né, se você estuda, você pode tentar preencher um pouco mais o sábado aqui com teoria ou revisão para você estudar tanto para a escola quanto estudar para o Enem e revisar as coisas para o Enem, o vestibular ou o concurso. E para você que trabalha, né, eu também já falei um pouco, é tentar condensar as coisas num horário que você não está trabalhando, né? E mais uma vez, não esqueça, se você trabalha, eu sei que vai ser difícil dormir 8 horas, mas não tenta diminuir menos que 7, tá? Fica aí nas 7 horas, coloca aí 3, 4 horas de estudo. E se você trabalha, eu sei que vai ser cansativo, mas se é para estudar 3 horas, galera, estude em 3 horas. Sente na cadeira, fica 3 horas lá batalhando. No começo vai ser muito difícil, mas depois que você criar o hábito, você vai conseguir, mesmo sendo cansado, você vai conseguir vencer o cansaço. E assim, eu disse para vocês, né? É uma luta, é uma batalha que eu espero que vocês consigam vencê-la. Então, é basicamente isso nesse vídeo. Lembrando mais uma vez, né, nessa questão de vícios, né, de celular, Facebook, Instagram, tenta deixar isso para os horários necessários. Né? Você tem aqui, ó, olha quanto tempo que você vai ter para mexer nessas coisas. Vai ter quando você acorda, vai ter o lanche, vai ter na hora do almoço, vai ter no outro lanche, vai ter antes da janta e antes de dormir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes pegando no celular, vendo Instagram, Facebook. Se você acha que é necessário mais que isso, você já está viciado e isso já é um problema, tá? Então, mas lembrando, né, que vamos ter um próximo vídeo aí falando sobre a disciplina, né, que eu tive uma técnicazinha, né, para me autodisciplinar, que eu vou tentar passar para vocês, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Esse vídeo aqui ficou muito grande, mas é muito importante, né? O cronograma é muito difícil de fazer, algumas pessoas têm dúvidas. Eu não acho que não é um bicho de 7 cabeças, eu acho bem tranquilo, na verdade. Mas como eu sei que tem gente aí que não consegue, eu fiz isso. Então, vou deixar, né, esse arquivo do Excel, né? Isso aqui eu estou fazendo no Excel. Vou deixar esse arquivo, né? Eu vou passear aqui um pouco pela tela para vocês verem que eu estou aqui no Excel. Vou deixar esse arquivo aqui para vocês embaixo, para vocês baixarem. E se vocês quiserem, né, fazer e seguir o que eu fiz aqui, sigam. Se quiserem mudar, já vai estar no Excel lá para vocês puderem, para que vocês consigam, né, melhor dizendo, alterar o que vocês bem pretenderem. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece, né, de deixar aquele seu like, inscrever-se no nosso canal para acompanhar nossos próximos conteúdos. E lembrando também que essa série vai continuar, Guia dos Estudos Online. Beleza? Então é isso. Tchau e até a próxima. Fui.